Olá, eu sou a Luciana. Eu sou a Patrícia. E eu sou a Sandra. E nós somos do Reflexões Parentais. Pegue um cafezinho, puxe sua cadeira e bora refletir. Tudo bem com vocês? Tudo bom, bem, Sandrinha? Tudo bem, Paty? Olá, estamos de volta. Estamos de volta, a gente aqui novamente aí nas gravações do podcast, né? Nessa terceira temporada, aqui agora em 2024. E nosso intuito é cada vez mais trazer informação, compartilhar o conhecimento que a gente tem para que possa ajudar aí o maior número de famílias, de crianças, adolescentes aí, para que a gente tenha um mundo melhor, né? E eu vi um negócio hoje muito bacana, que se eu quero ter um mundo melhor, eu preciso começar pelo meu quintal, né? E esse quintal quer dizer a nossa família, a nossa casa, e eu achei isso, assim, muito bacana, eu achei lindo, porque é isso, né? A gente quer um mundo melhor, vamos começar por nós. E aí a gente está aqui para ajudar a nós mesmas e o mundo aí nessa melhoria. E hoje a gente tem aqui, pensando nesse volta às aulas, né? Que a semana que vem já começa, tá todo mundo aí muito preocupado. A gente está com um tema aqui que é como fortalecer a autoestima dos nossos filhos para que eles esteja aí a prova do bullying, né? Então, hoje o tema é a autoestima, a prova do bullying. E por que a gente está trazendo esse tema? Porque a gente tem números assustadores com relação a bullying aí, principalmente nas escolas, né? Segundo a Unicef, 1 a cada 3 crianças e adolescentes já passaram ou estão passando por o processo aí de bullying. E aqui no Brasil, a gente também tem números aí assustadores que diz que 40% aí das nossas crianças, dos nossos adolescentes, já passaram ou estão passando por bullying, né? Então, se a gente pensar, é uma situação gravíssima, né? Que a gente pode estar contribuindo para que as nossas crianças, nossos adolescentes aí, eles sejam fortalecidos. E aqui deixando um esclarecimento do que é bullying, né? Porque às vezes a gente pensa que ali, sei lá, uma brincadeira recorrente é bullying. E o bullying não é algo assim que acontece esporadicamente, pelo contrário, é algo que acontece sempre, é repetido e tem a intenção de ofender, tem a intenção de deixar a pessoa ou fisicamente abalado ou até psicologicamente. Então, o bullying é algo que acontece assim repetidamente. Não é algo que é esporádico, então só para colocar aqui, né? Então, ele pode acontecer de forma física, de forma assim meio social e online. Então, hoje a gente quer aqui, né? Eu dei essa introdução até aqui muito longa, mas a gente quer trazer aqui orientações para que os pais possam aí estar fortalecendo essa autoestima aí dos filhos. O que a gente pode estar pensando sobre isso, meninas? Olá, tudo bem, meninas? Que felicidade estar aqui de volta com um tema tão importante, né? E eu acho que a gente quis linkar, quando a gente pensou no tema, qual que seria o primeiro tema ali do nosso podcast para iniciar esse ano novo, essas novas escolhas, esses novos períodos da vida dos nossos filhos. E a gente pensa em autoestima porque a gente não consegue estar com eles o tempo todo. Então, eles precisam entender quem eles são, confiar em si mesmos, se gostar, se conhecer, para que eles... Acho que quando a gente fala prova do bullying, não é que eles não possam sofrer nada, mas como eles vão saber lidar com isso? Quando a gente está bem com a gente mesmo, a gente consegue lidar, a gente consegue revidar, a gente consegue se proteger, a gente consegue sinalizar que eu não estou gostando, que isso é uma coisa que eu sempre tentei fazer aqui em casa, explicar para eles que a brincadeira só é brincadeira quando os dois estão se divertindo. Se a minha brincadeira, o outro não está gostando, está sinalizando, então está na hora de parar, já não é mais brincadeira. Porque com eles é difícil, né? Às vezes, a gente já passou por isso, né, gente? Eu na escola, eu era a magrela, cabelo de
cogumelo. Quantas vezes a gente já não escutou, e lá na nossa época a gente lidava muito como brincadeira, porque não falava-se nisso, né? E hoje eu vejo tanto de bullying que eu já sofri, tudo bem, lá naquela época a gente conseguia revidar. Eu lembro que uma vez eu cheguei da escola reclamando para minha mãe que tinham falado alguma coisa, ela falou para você, você repete, você retruca, você não leva para casa. Ensinavam para a gente da maneira, com as ferramentas que eles tinham, mas já era muito nisso. Você precisa saber se defender. Se você não está conseguindo se defender, você precisa contar para alguém. Não dá para guardar isso sozinho, né? Exatamente, né? Bom dia, meninas. Eu tava com muita saudade da gente gravar aqui nossos podcasts, nossa conversa, né? Compartilhar, né, com outras pessoas as nossas reflexões é sempre muito bom. E como você falou, né, Lu, da gente fortalecer os nossos filhos, né, a prova do bullying, isso não significa que eles não vão sofrer, não significa que eles não vão enfrentar desafios e tudo mais, mas é deles saberem que eles não são aquilo que eles estão ouvindo, né, das pessoas. Muitas vezes a gente né, houve assim a discussão entre eles, você é burro, você é isso, você é aquilo, e aí quando você tem aquela certeza que você não é, mesmo que a gente fique chateado com o que a gente está ouvindo, mas a gente não pega isso para nós. Então acho que isso vem muito, né, da autoestima fortalecida. A gente sempre está ali mostrando para os nossos filhos e dando a oportunidade deles perceberem o quanto eles são valiosos, o quanto eles são inteligentes, o quanto eles têm muitas, inúmeras capacidades, né? Porque quando eles ouvirem ali a ofensa, aquilo não vai pegar tão forte quanto se eles passam a acreditar. Eu acho que é isso que talvez às vezes faz com que eles não contem muitas vezes, porque às vezes ele fala assim, mas todo mundo fala isso de mim, provavelmente eu sou assim, eu sou feio, meu cabelo é isso, enfim. Então, eu acho que é um pouco nesse lugar, né, da gente fortalecer a autoestima deles para que eles saibam quem eles são. Sim. E se posicionar, colocar limites, né, poder se defender. E como a Sandrinha falou, né, só completando ali que você tá na definição do bullying, né, que é uma agressão, uma violência que às vezes nem não é física, às vezes é só verbal, é emocional e acontece de forma recorrente, mas em geral acontece de alguém que se sente mais poderoso com a outra pessoa que ali está se sentindo vulnerável. Então, normalmente, ninguém ataca, ninguém faz esse tipo de agressão recorrente com quem se posiciona, com quem tem certeza que aquilo não é verdade, normalmente é com quem está mais frágil. Sim, existe a vida, como para tudo, né? Tem ali o perfil da pessoa que vai ser vítima, assim como da que é o algoz, né? E ouvindo vocês falarem aí, meninas, é uma coisa que a gente sempre fala também, né? Que a autoestima, ela é um imunitário social, né? Que para tudo. Uma vez que eu sei do meu valor, uma vez que eu sei... E o que é essa autoestima, né? A criança, o adolescente, até mesmo nós adultos, a gente saber quem de fato a gente é, né? Dentro de mim eu sei que eu não sou essa situação, essa fala aí que estão trazendo para mim, né? E para a gente, né, pai, mãe, né, ali até mesmo professor ou cuidador aí dessa criança, desse adolescente aí, a gente precisa também em casa, nos espaços que essas crianças estão, esses adolescentes, criar ambiente que propicie isso, né? Que propicie essa autoestima. Por quê? Às vezes, como acho que a Paty falou, né, essa palavra, né? O que é essa palavra que foi lançada sobre mim que eu começo a acreditar que ela é verdadeira, né? Qual foi o primeiro lugar que eu ouvi isso? O que eu ouvi dentro da minha casa? Né? O que ali foi falado sobre mim? O que até mesmo o pai e a mãe, às vezes, a gente não se percebe assim, mas a nossa autoestima também, adulta, interfere muito na autoestima ali dos nossos filhos ou daqueles que a gente está cuidando ali, né? Então, o ambiente que eu tenho em casa, que eu tenho nos espaços aí que as crianças frequentam, os adolescentes, ele é propício para que ele entenda que ele tem valor, para que ele entenda que ele é amado acima
de qualquer coisa ali que ele possa estar fazendo, porque a gente fala também, né, que esse amor incondicional, né? O que é o amor incondicional? Eu amo você acima de todas as coisas. Não amo o seu comportamento. Uhum. Eu não tenho que amar esse comportamento que não tá legal, que infringe aqui os valores da família, mas eu tenho um espaço aberto ali, como vocês trouxeram, para que essa criança me traga também o que ele está sofrendo. E a partir daí a gente vai construindo com ele, né? Isso que a Lu trouxe, né? Se contava para sua mãe, a sua mãe te dava uma instrução, né? Que era o que ela conhecia na época. Mas a gente precisa ter espaço para que essa criança chegue para a gente cai gente. de novo, né, Sandrinha, com essa sua fala, eu acho que na comunicação, né? Não. A gente sempre cai, porque eu acho que hoje os dias estão tão corridos e a gente acha que eles já sabem tanta coisa, porque eles têm acesso a tanta coisa, e essas conversas que por muitas vezes a gente acha que não é necessário, faz ser necessário. Do sinalizar exatamente o que você falou, não é o que você como pessoa que não foi legal, mas este comportamento não foi legal. Olha, não é para você não gostar e não brincar mais com aquele amiguinho, mas aquela atitude daquele amiguinho não foi legal. Se a gente tem esse tipo de conversa em casa, a gente estimula a empatia sobre a ação dos outros. Olha, não aconteceu com você, aconteceu com o outro. Mas como que você agiria? Isso é legal, a gente ter esse espaço para conversa. Eu tenho aqui em casa, né, um que está na infância e um que está na adolescência. Então, eu permeio aqui pelas duas... Dois lugares, né? E consigo entender. E a gente já até conversou sobre esse tema, acho que no último episódio, rapidinho, de que o meu filho mais novo trouxe para mim, olha, mãe, quando acontecer uma situação na escola, de um amiguinho brigar com o outro, quando que eu posso falar para a professora e quando que eu não devo falar? A preocupação dele era... Quando que eu preciso contar e é importante, ou quando que eu vou estar só sendo fofoqueira? Com 7 anos ele já tem essa, porque a gente conversa muito sobre isso. E aí eu falei para ele, então, se é uma coisa que, pegou o lápis e saiu correndo, aí você não precisa ficar contando, porque senão a gente fica fofoqueiro da turma. Mas se tá xingando, se o outro amiguinho tá ficando com medo de alguma coisa, se a gente percebe, isso daqui já é bullying. Aí peguei um livro que fala que se fosse com você, a gente leu, a gente conversou sobre aquilo. E assim a gente vai ensinando. Então, para ele começar a conseguir identificar quando está acontecendo, mesmo que eu seja com ele. Exatamente. E olha como isso já é legal. Então, a gente percebe que já tem essa percepção mesmo. Então, a gente começa a trabalhar isso lá na infância, porque lá na adolescência, quando é mais intenso tudo isso, Latente, né? já consigo identificar. Então quer dizer que eu estou blindando que isso não vai acontecer nunca com os meus filhos? Eu espero que não. Porque eu estou dando ferramentas para que eles saibam lidar com isso. Mas isso não quer dizer que não vai acontecer. Não é garantia, né? A gente não tem uma garantia das coisas, né? A gente tem apenas, como você falou, a gente está preparando, a gente está trazendo o tema. É muito importante trazer esse diálogo para eles, né? Até para identificar com outras pessoas, para ajudar, para proteger, porque assim, às vezes a pessoa que está ali sofrendo aquela violência, aquela agressão, às vezes ela não tá sabendo identificar que e quando o outro amiguinho percebe, ele mesmo pode falar assim, olha, mas isso não é legal, você tem que falar não. Então, assim, um ajudando o outro, né? Aí ajuda a desenvolver a empatia, e isso tem que ser desde sempre, né? E se a gente for ver, as crianças, elas têm muito isso, elas já têm naturalizado essa coisa de olhar para o outro, de se preocupar. Mas, se a gente não continua promovendo esse ambiente e começa a, né, como você fala, às vezes a gente acha que não precisa falar, não precisa, vai caindo, né, no natural, sei lá, naturaliza aquela situação. A situação, né? E aí fala, é normal, é assim mesmo, brigou, ele é chorão, ele é isso, ele é aquilo. E aí, conforme vai crescendo, vão vindo outros problemas, outras questões, e vai ficando para debaixo do tapete, né? Sim. As estratégias acho que são essas, a gente falar, né? Livro para criança, né? Tão bonitinho. Tem tanto livro bonitinho, a gente que explica sobre bullying. Vale tanto a pena. E aí, se vocês falaram bem, né? O intuito não é... não vai acontecer o bullying com meu filho. É ele estar preparado para se acontecer, né? Ele estar preparado. Se proteger,
ajudar a proteger o amigo, trazer essas questões, né? Então, como a Lu falou, a estratégia da história do livro é muito legal. Aproveitar, né, aqueles momentozinhos assim da rotina, quando ele chega da escola e ele vai contar, a gente fazer aqui perguntas, né, curiosas para entender mais como que aconteceu. Buscar também trazer a pauta, né, nos assuntos sobre sentimentos, né, como você se sentiu, porque acho que o sentimento é que vai nortear se aquilo foi uma coisa séria ou não, porque às vezes a gente fica assim impressionado com uma coisa e para eles levaram de boa. Então a gente precisa entender como eles se sentiram, né? Trazer muito esse tema para a conversa. A gente tem muito medo de falar de sentimento, de emoção às vezes, né? Mas é muito importante a gente trazer, porque acho que é isso que sinaliza. E é um dos pilares, né, da construção da autoestima, é essa validação do que eu estou sentindo, né? Sim. Se eu não consigo dizer o que eu estou sentindo, se eu estou sempre invalidado ali, né? Eu chego, estou com medo e falo para os meus pais, eu estou com medo do que está acontecendo. Menino, mas você é muito, sei lá, muito mole. Ai, que bobeira. Bobeira, nada disso tem importância. E a gente, bem como você falou, Paty, a gente tem medo de falar de sentimentos, né? A gente está sempre... Parece que invalidando ali tudo, se não for só alegria, a gente invalida. E se nosso filho está contando para a gente que está com medo, tá bom, tá com medo, vamos ver por quê, né? O que está acontecendo. Não falar, isso é uma grande bobagem, vai lá e enfrenta, vai. Porque, na verdade, quando a Lu trouxe aquilo, né, era isso que nossos pais faziam. Vai lá e enfrenta, né? Que besteira. E a gente dava o nosso jeito, né? Só que isso não significa que mais tarde, na vida adulta, a gente não tem que lutar com um monte de coisa aí pra gente, por exemplo, estar dando a nossa carinha aqui, né? Exatamente, né? Porque aquilo que a gente fala da autoestima, ela é uma coisa assim que a gente é construída desde pequeno, mas a gente não para. Não. Ela tá sempre sendo testada. Testada, e a gente tendo aí que fazer grandes esforços aí na nossa vida adulta para alcançar nossos sonhos, né? Então, sim, é uma a gente bancar nosso pensamento, nossas ideias, né? Quantas vezes a gente duvida da gente mesmo? Isso. Então, eu acho que é um pouco por esse lado, né? Então, assim, né? A proposta aqui, então, é que a gente possa estar aí validando o sentimento das crianças, né? Criando um ambiente propício para que eles possam falar, tá observando o que está acontecendo ali com eles, para que a gente possa estar ajudando nesse fortalecimento aí da autoestima, que a gente acredita sim que ela não vai impedir que os filhos sofram bullying, mas que vai impedir que eles entrem num processo emocional ali que vai prejudicar a vida deles. Só para finalizar, eu acho que uma outra dica também que me veio aqui na cabeça, que eu acho importante quando a gente fala de fortalecimento de autoestima, além de ter essas conversas sobre emoções, e que eu pontuo muito, principalmente quando eu estou atendendo, né, que eu falo que isso é uma das coisas que quando eu comecei a estudar, eu achei incrível, que é o fato da gente elogiar comportamentos e conquistas e não só resultados, que a gente tem muito isso, né? De falar, então, quer dizer, a criança acha que ela só tem valor se ela for bem em todas as provas, mas às vezes ela estudou pra caramba e aí não conseguiu, aí o pai e a mãe, mesmo começa dentro de casa, mas você é burro, você estudou tanto. Não, olha, cara, você se esforçou, eu vi, não deu certo, então alguma coisa nessa estratégia de estudo não funcionou, vamos mudar a rota. Se você viu que se esforçou, e lá no final a gente sinaliza com... Tudo bem, teve um resultado ruim, então o resultado realmente não foi bom, mas o esforço não foi válido. Ou então se foi, né, foi mal na prova e realmente não estudou. Poxa, então você está vendo, isso aqui foi o resultado do seu esforço. Então a gente precisa ajudá-los a entender isso também, para que eles consigam entender na vidinha deles desde muito cedo, que muitas vezes a caminhada, o comportamento não foi legal, mas aquilo não faz dele uma pessoa ruim, uma pessoa que não é digna, ou que é digna de sofrer um ataque, porque você fez uma coisa que não era legal. Então, esse tipo de conversa que a gente costuma não ter, porque ela, né, no dia a dia a gente não está acostumado, a gente não foi acostumado a ter esse tipo de conversa, né?
A gente é acostumada a falar, nossa, como você está lindo. Nossa, ai, que Nossa, bom como foi você tudo perfeito. é Que tudo perfeito. legal. E o dia que eu não for, né, que essa lindeza, essa princeseza toda, né, que a gente fala, ai, que princesa, está uma princesa. E a gente aprendeu que isso é benéfico. Uhum. É, Mas a primeira pessoa que falar para mim que eu não estou uma princesa, pronto. pronto. Sim, e se a gente não tomar cuidado, é que a gente está falando de autoestima e de bullying. As coisas se ligam. Se a gente pensar em peso, que é um tema hoje que está em alta, e que tem muitas crianças que sofrem bullying porque estão acima Por do conta do peso. Aí você chega e fala assim, é porque tá gorda, para de comer porque vai ficar gorda. Fala, então porque tá muito magro. A gente pontua o que a gente está vendo. É, E se a gente começar a pontuar diferente? Olha, e se a gente comer melhor? Né? Olha que legal, hoje você fez um prato incrível, cheio de salada, cheio de... Você não está falando assim, para de comer que você vai engordar. É o Exatamente. jeito de falar, é é o o jeito de jeito de falar. mostrar as coisas, né? De mostrar o Encorajamento, né? comportamento, exatamente. Então Encorajar. é difícil, a gente nem que está falando que é fácil, porque a gente escapa, fala mesmo. É fácil, na Fala. teoria tudo é bonito. Mas se a gente consegue mudar uma coisinha, 1% melhor todos os dias. um pouquinho. É isso mesmo. É isso, né, Certo, meninas? Semana que Exatamente. vem a Aí gente volta com mais dicas de bullying. A gente vai fazer um intensivão nesse intensivão. assunto. É verdade. Aí a Esse gente vai começo de aprofundar. retorno às aulas aí a gente entendeu que é um assunto importante. Primeiro porque a gente já passou por isso, né? A gente já sofreu isso na nossa infância, adolescência. Segundo porque a gente passou enquanto mãe, a Lu ainda está aí nesse processo Surfando. criança, Tá adolescente, passando, é está verdade. passando. Então, assim, a gente sabe que é um assunto aí, e fora os estudos, né? Que vem mostrando o quanto isso está sendo prejudicial aí para a formação da psique das pessoas que estão aí no mundo, né? Então, até falar, linka até com a saúde mental, né? Que está sendo falado agora em janeiro. E até a próxima. Até. Até. Tchau, um Beijo, beijo. Tchau, meninas. tchau, Tchau, beijo. tchau, tchau.